essa última a ser analisada, nascidos a partir de 2010. Esse aqui é um complemento, não faz necessariamente parte daquele estudo, mas é uma compreensão de que os nascidos a partir de 2010, embora seja ainda muito cedo definir um padrão, já é possível perceber alguns aspectos comuns àqueles nascidos em meados do ano 2000, no que se refere à internet, o interesse do mercado de consumo por essa faixa etária. Nasceram conectados. Crianças bem pequenas, 2, 3 anos, já sabem acessar aplicativos, muitas vezes baixar aplicativos, jogos, e aí o cuidado é total da parte dos pais, seus tutores, seus educadores. Pouco a pouco, essa geração, que agora tem uma média de 12 anos, vão tomando consciência aos poucos de um processo de polarização e extremismo. Eles já conseguem perceber que tem algo que não está legal. Muitos debates acirrados, acalorados, de forma muitas vezes agressiva, e por aí as coisas vão se desdobrando. O apego ao celular, a inteligência artificial e os demais avanços tecnológicos. O mundo não vai parar por aí. As coisas vão continuar evoluindo. Os maquinários. Cabe a nós, adultos, pais e educadores, cuidar para que esse processo, esse avanço, essa tecnologia não substitua o papel do pai, da mãe, dos tutores, dos educadores. É importante saber lidar com as tecnologias, e essa geração precisa de limites e compreender os seus desdobramentos, suas consequências quando se dedicam somente a um processo, nesse caso a tecnologia avançada. Muitos desses estão em famílias não convencionais, aquela família tradicional que nós bem conhecemos. Muitos outros apenas com a presença do pai ou somente da mãe. São situações que estão aí diante de nós. Não adianta fazer vista grossa, não adianta ignorar, não adianta elaborar um discurso de moralismo, carregar de moralismo, mas um discurso moral, moralista, dizer que, olha, o que você negligencia, o que você não ensina em casa, ele vai aprender na internet. E a internet é um campo aberto, é um campo minado para múltiplas informações, e muitas delas nem sempre são as adequadas. Internet é um auxílio, não é o papel do pai, da mãe, do educador. De forma alguma, nada, nem ninguém substitui esse ofício, essas funções. E a criança, essas crianças, esses pré-adolescentes precisam tomar consciência dessa situação. Os pontos em comum de todas essas gerações avaliadas. Os que trabalharam duramente para adquirir seus bens sabem dar valor e os preservam com toda a disciplina. Segundo ponto, quem pôde contar com o apoio da companheira, do companheiro, prosperaram no campo financeiro e na vida conjugal. Ter enfrentado a escassez de alimentos básicos na mesa despertou a consciência do não desperdício. Vale para a economia pessoal, a reserva para os momentos inesperados. Todas as outras gerações precisam compreender isso, e principalmente as mais novas, do não desperdício, da reserva, da economia. O quarto ponto, educar os filhos somente com rigor foi menos eficaz do que educar com rigor e ternura. Os pais que souberam educar com rigor e ternura lograram mais êxito, teve um lar mais harmônico, com menos traumas. Essas são conclusões que eu elaborei aqui a partir das observações e do que eu disse no primeiro vídeo.
32 anos trabalhando voluntariamente com jovens e adolescentes, consequentemente com sua família, seus familiares. O quinto ponto: valorizar pequenos detalhes da vida com intensidade e respeito fez com que a vida, de modo geral, fosse mais valorizada em todos os sentidos. Valorizar pequenos detalhes. Quando você não coloca limite nos seus filhos, nos seus educandos, eles vão entender que tudo é possível, que tudo é permitido. Se ele aprende, e você, adolescente, se você aprende a valorizar pequenos detalhes da sua vida, lá adiante você verá o quanto foi benéfico você cuidar de cada detalhe, saber comemorar, celebrar a vida em pequenos detalhes que acontecem muitas vezes, passam despercebidos. O sexto ponto: menos contrariedades, como diriam os mais antigos, mais gosto com os filhos, vendo os filhos prosperarem, não darem desgosto. Foram a garantia de uma vida saudável. Essas pessoas tendem, a geração lá de 1940, 1950, 60, tende a ter uma vida saudável, mais tranquila, vendo seus filhos e netos prosperarem. Daí a importância do cuidado em família, do cuidado pessoal, fazer com que haja sempre paz, harmonia, boa convivência através, principalmente, do diálogo. Diante de tudo isso, diante de toda essa teoria apresentada, palavra-chave: disciplina. Sem disciplina, você não chegará a lugar nenhum. E muitas vezes o adolescente entende disciplina como sinônimo de repressão. Não é. É educação. É o pilar que sustenta, é o alicerce da boa educação. E a boa educação em todos os sentidos. Pessoas disciplinadas serão pessoas de sucesso. Coloque isso. Se você busca aquele outro tipo de sucesso na sua vida, inclusive na vida pessoal, financeira, conjugal, disciplina. Se busca um segredo, está aí. Somente essa palavra, disciplina. No mais, tudo vai se acrescentar, com certeza. Ponto de atenção. Observa-se claramente, nos últimos tempos, o empobrecimento de conceitos. Tem prejudicado muito o despertar para os saberes, os múltiplos saberes. Chegar ao conhecimento, alcançar um processo formativo, intelectual, expansivo e não apenas restrito a dois polos. Isso tem prejudicado muito o entendimento dos adolescentes, dos jovens, e a sociedade num todo fica atingida, comprometida com a incapacidade, o não esforço de pensar um mundo melhor. E não só pensar, não só teorizar, ter ações concretas por um mundo melhor. Não se trata de você pertencer à banda A ou à banda B. Esse é o nosso habitat natural. Essa é a nossa morada. Essa é a nossa casa comum. Se você não tem a consciência do cuidado, independente de qual geração você pertence, aí sim o mundo tende a findar-se, porque tudo, afinal de contas, é bem limitado, a considerar que somos um cisco cósmico na imensidão do universo. O segundo fator, essa é uma percepção que tem, essas informações instantâneas, bem sucintas, copiar e colar, tem levado os estudantes a não se esforçarem tanto para uma pesquisa, para um estudo, no entendimento da matéria dada em sala de aula, por exemplo, ou dos fenômenos naturais, do comportamento das pessoas. Se você não se esforça para pesquisar, para estudar, dificilmente você conseguirá elaborar, chegar a uma conclusão.
nos diferentes aspectos da vida. Um forte abraço e até a próxima.